Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. O reino de Israel estava em uma época de grande apostasia e idolatria, especialmente sob o reinado de rei Acabe e sua esposa, Jezabel, que haviam promovido a adoração de Baal, um dos deuses pagãos, e perseguido os profetas do Senhor. Durante esse período de trevas espirituais, um homem se levantou como um farol de fé e coragem, o profeta Elias. Elias, servo do Deus vivo, havia sido chamado por Deus para desafiar diretamente a idolatria que estava enraizada em Israel. Por muitos anos ele havia proclamado uma palavra de julgamento sobre a nação, advertindo-os contra os pecados de adoração a ídolos e imoralidade. E em cumprimento de sua palavra, Deus havia enviado uma grande seca sobre a terra para mostrar que ele, e não Baal, tinha controle sobre as chuvas e a fertilidade da terra. Depois de um período de seca severa, Deus falou a Elias e ordenou que ele se apresentasse ao rei Acabe, pois o tempo de seca estava chegando ao fim. Elias foi até Acabe e desafiou os 450 profetas de Baal para um confronto direto em um evento que se tornaria histórico, uma batalha espiritual que definiria, de uma vez por todas, quem era o verdadeiro Deus de Israel. Elias propôs um desafio simples. Ele e os profetas de Baal deveriam construir altares e oferecer sacrifícios, mas não acenderiam fogo. O Deus verdadeiro, que responderia com fogo do céu, seria reconhecido como o Deus verdadeiro de Israel. Acabe, relutante, mas pressionado pela situação, concordou com o desafio. O local escolhido para este confronto foi o Monte Carmelo, uma montanha majestosa que seria o palco de confronto entre a verdade e a mentira, entre Deus vivo e um falso ídolo. O povo de Israel foi chamado para assistir e o cenário estava preparado para uma exibição pública de fé e poder. Os profetas de Baal começaram o desafio. Eles construíram seu altar, prepararam o sacrifício e começaram a invocar Baal, gritando e dançando ao redor do altar. Eles clamaram por horas, mas nada aconteceu. Elias, vendo a inatividade de Baal, zombou deles, dizendo: "Clamai com voz alta, porque ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e se despertará." Mas, mesmo com essas provocações, os profetas de Baal não tiveram nenhuma resposta. Eles se cortaram, se feriram, e de acordo com seus rituais pagãos, mas ainda assim não houve sinal algum de que Baal estava ouvindo ou se importando. Após horas de gritos e clamor inútil, Elias pediu que o povo se aproximasse e começou a preparar o seu altar. Ele mandou construir um altar de 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, e preparou o sacrifício de maneira cuidadosa e meticulosa para que não houvesse dúvida de que o que estava prestes a acontecer era a obra de Deus. Elias mandou que fosse cavado um grande buraco ao redor do altar e que fosse derramado água sobre o sacrifício e o altar, até que tudo estivesse completamente encharcado. Elias então se ajoelhou diante do altar e orou com uma oração simples, mas poderosa: "Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faça-se hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração." Assim que Elias terminou a oração, o céu respondeu imediatamente. O fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras do altar, a água do buraco e até a terra ao seu redor. O povo que assistia ficou atônito e todos caíram com o rosto em terra, reconhecendo que o Senhor, o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. O povo de Israel agora, completamente convencido da verdade, gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e levados ao rio Quisson, onde foram executados, como parte da purificação do pecado de idolatria que havia dominado Israel. Essa vitória de Elias não foi apenas uma demonstração do poder de Deus sobre Baal, mas também um marco na luta pela fidelidade do povo de Israel. A resposta imediata do fogo celestial foi um sinal claro de que Deus não tolera a idolatria e que, quando seu povo se arrepende e volta para ele, ele se revela com poder e misericórdia. Depois da vitória sobre os profetas de Baal, Elias orou por chuva e Deus respondeu trazendo finalmente a chuva que havia sido retida durante os anos de seca. A terra foi restaurada e a nação de Israel foi chamada ao arrependimento e à renovação do seu compromisso com Deus. A história de Elias e os profetas de Baal é um poderoso lembrete de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele não compartilha sua glória com falsos deuses. Elias, com coragem e fé, desafiou o sistema religioso corrompido que, da época, e fez uma diferença duradoura. A verdadeira adoração deve ser direcionada ao único Deus verdadeiro que tem o poder de transformar corações e restaurar nações.